Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos mergulhar no direito civil, focando especialmente nos contratos, que são uma parte fundamental das relações jurídicas no nosso dia a dia. O que é um contrato? Um contrato é um acordo entre duas ou mais partes que cria obrigações e direitos. Ele é a base de inúmeras relações comerciais, profissionais e pessoais, desde a compra de um imóvel até a prestação de serviços. Vamos explorar os tipos de contratos mais comuns no direito civil e entender suas características e aplicações. Contratos são fundamentais para regular relações jurídicas e garantir que os acordos sejam cumpridos de forma adequada. Um contrato de compra e venda. Este é um dos tipos de contratos mais frequentes, utilizado para a transação de bens, como imóveis, veículos ou produtos. Nele, o vendedor se compromete a transferir a propriedade do bem para o comprador, que por sua vez, se obriga a pagar o preço acordado. 2. Contrato de locação. O contrato de locação é utilizado para o aluguel de imóveis ou outros bens. O locador cede o uso do bem ao locatário por um período determinado, e o locatário paga um valor fixo pelo uso. Esse contrato estabelece direitos e deveres de ambas as partes, como a duração do aluguel e condições de manutenção. 3. Contrato de prestação de serviços. Esse contrato é celebrado entre um prestador de serviços e um cliente. O prestador compromete-se a realizar um serviço específico, como consultoria, manutenção ou ensino, e o cliente paga pelo serviço prestado. É essencial definir claramente o escopo do trabalho, prazos e forma de pagamento. 4. Contrato de empreitada. Utilizado para a realização de obras ou projetos específicos, como construções ou reformas. O empreiteiro se compromete a executar a obra conforme as especificações acordadas, e o contratante paga pelo trabalho realizado. Inclui detalhes sobre prazos, materiais e responsabilidades. 5. Contrato de comodato. É um contrato gratuito em que uma parte, comodante, empresta um bem à outra, comodatário, para uso temporário, sem custos. O comodatário deve devolver o bem nas mesmas condições em que o recebeu, após o término do prazo. 6. Contrato de mútuo. Semelhante ao empréstimo, o contrato de mútuo envolve a transferência de bens, geralmente dinheiro, de uma parte para outra. A parte que recebe o bem se compromete a devolvê-lo, normalmente com juros e no prazo estabelecido. 7. Contrato de parceria. Estabelece a colaboração entre duas ou mais partes para a realização de um projeto ou atividade em comum. As partes compartilham os lucros e prejuízos gerados, e as responsabilidades e direitos são definidos no contrato. Importância dos contratos. Cada tipo de contrato possui suas peculiaridades e deve ser redigido com atenção para garantir que todas as partes estejam protegidas e os termos sejam claros. É essencial entender o tipo de contrato que você está celebrando e assegurar que ele esteja em conformidade com a legislação. Vamos falar sobre os elementos essenciais que um contrato deve ter para ser considerado válido e eficaz no direito civil. Entender esses elementos é crucial para garantir que o seu contrato seja legal e cumpra sua função corretamente. 1. Consentimento. O consentimento é a base de qualquer contrato. Todas as partes envolvidas devem concordar com os termos e condições de forma livre e espontânea. Isso significa que não pode haver coação, erro ou engano na aceitação dos termos. O consentimento deve ser expresso de forma clara e inequívoca. 2. Capacidade. As partes envolvidas no contrato devem ter a capacidade jurídica necessária para celebrar o acordo. Isso significa que devem ser maiores de idade e não estarem incapacitados mentalmente. No caso de pessoas jurídicas, o representante legal deve estar autorizado a firmar o contrato. 3. Objeto lícito. O objeto do contrato deve ser lícito, ou seja, deve estar em conformidade com a lei e a ordem pública. Não é possível criar um contrato que envolva atividades ilegais ou contrárias aos bons costumes. O objeto deve ser possível e determinado ou determinável. 4. Forma prescrita ou não defesa em lei. Alguns contratos precisam seguir uma forma específica exigida pela legislação, como ser escrito e assinado, para ter validade. Outros contratos podem ser celebrados de forma verbal, desde que não haja exigência legal para a formalização escrita. A forma prescrita deve ser observada para garantir que o contrato seja válido.
5. Finalidade social. Embora não seja um requisito legal explícito, considerar a finalidade social do contrato é importante para assegurar que ele atenda às expectativas e necessidades das partes e esteja em sintonia com os princípios de justiça e equidade. 6. Legalidade dos termos. Todos os termos e condições do contrato devem estar em conformidade com a legislação vigente. Cláusulas que desrespeitam a lei ou que são prejudiciais aos direitos de uma das partes podem ser consideradas nulas ou inválidas. Importância dos elementos essenciais. Ter esses elementos essenciais garantidos em um contrato é fundamental para assegurar que o acordo seja válido e exequível. Um contrato bem estruturado protege todas as partes envolvidas e ajuda a evitar futuros conflitos ou litígios. Vamos explorar as cláusulas contratuais que são fundamentais para garantir que seu contrato seja claro, justo e eficiente. Entender essas cláusulas é essencial para proteger seus direitos e responsabilidades em qualquer acordo jurídico. 1. Cláusula de rescisão. A cláusula de rescisão define as condições em que o contrato pode ser encerrado antes do prazo estabelecido. Ela deve especificar os motivos válidos para a rescisão, como descumprimento contratual ou força maior, e as consequências para as partes envolvidas, incluindo multas ou penalidades. 2. Cláusula penal. A cláusula penal estabelece uma penalidade para a parte que não cumprir com suas obrigações contratuais. Essa penalidade pode ser uma multa ou outro tipo de compensação. Ela serve para desestimular o descumprimento e garantir que as partes cumpram os termos acordados. 3. Cláusula de garantia. A cláusula de garantia especifica as condições em que o contratante garante que o objeto do contrato, como um produto ou serviço, atenderá aos padrões de qualidade e desempenho acordados. Ela também pode prever reparos ou substituições caso o produto ou serviço não atenda às expectativas. 4. Cláusula de confidencialidade. Esta cláusula obriga as partes a manter sigilo sobre informações sensíveis ou confidenciais compartilhadas durante a execução do contrato. É crucial para proteger informações empresariais, segredos comerciais ou dados pessoais. 5. Cláusula de prazo. A cláusula de prazo define a duração do contrato e os prazos para o cumprimento das obrigações. Ela deve especificar a data de início e término do contrato, bem como quaisquer marcos ou etapas importantes que devem ser cumpridos. 6. Cláusula de força maior. A cláusula de força maior trata de eventos inesperados e fora do controle das partes, como desastres naturais ou guerras, que podem impedir o cumprimento do contrato. Ela define as condições em que as partes podem ser isentas de responsabilidade devido a esses eventos. 7. Cláusula de jurisdição. Esta cláusula determina qual será o foro competente para resolver eventuais disputas ou litígios relacionados ao contrato. Ela especifica o local onde qualquer ação judicial será movida e julgará o contrato. Importância das cláusulas contratuais. Cada uma dessas cláusulas desempenha um papel crucial na definição dos direitos e responsabilidades das partes envolvidas. Incluir cláusulas claras e bem redigidas no contrato ajuda a evitar ambiguidades e conflitos futuros, garantindo que todas as partes compreendam suas obrigações e protejam seus interesses. Vamos abordar um tema crucial para quem lida com contratos: descumprimento contratual. Vamos entender o que fazer quando uma das partes não cumpre suas obrigações e como você pode proteger seus direitos. 1. Identificação do descumprimento. Antes de tomar qualquer atitude, é fundamental identificar claramente o que foi descumprido. Pode ser uma falha no cumprimento de prazos, entrega de produtos ou serviços de baixa qualidade, ou a não realização de uma obrigação prevista no contrato. Documente todos os detalhes e reúna provas do descumprimento. 2. Notificação formal. O primeiro passo para lidar com o descumprimento é enviar uma notificação formal à parte que está violando o contrato. A notificação deve detalhar o problema, citar as cláusulas do contrato que foram descumpridas, e exigir que a parte infratora tome as medidas corretivas necessárias. Este documento é importante para registrar oficialmente a reclamação e pode ser usado em caso de litígios. 3. Tentativa de resolução amigável. Antes de tomar medidas legais, é recomendável tentar resolver o problema de forma amigável. Isso pode incluir negociações ou mediações para chegar a um acordo que satisfaça ambas as partes. Muitas vezes,
A resolução amigável é mais rápida e menos custosa do que o litígio. 4. Exigência de cumprimento forçado. Se a tentativa de resolução amigável não for bem-sucedida, você pode exigir o cumprimento forçado da obrigação. Isso pode ser feito através de uma ação judicial que busca a execução específica do contrato, ou seja, obrigar a parte a cumprir com o que foi acordado originalmente. 5. Rescisão do contrato. Se o descumprimento for grave e irreparável, você pode optar pela rescisão do contrato. A rescisão é a terminância antecipada do contrato e pode resultar em penalidades para a parte que descumpriu. Verifique as cláusulas de rescisão no seu contrato e siga os procedimentos legais para encerrar o acordo. 6. Pedido de indenização por danos. Além do cumprimento forçado ou rescisão, você pode solicitar uma indenização por danos causados pelo descumprimento. Isso pode incluir compensação por prejuízos financeiros ou danos morais que você tenha sofrido em função do descumprimento contratual. 7. Consulta a um advogado. Se o caso for complexo ou se você não souber como proceder, é sempre uma boa ideia consultar um advogado especializado em direito contratual. Ele poderá fornecer orientações específicas e ajudar a proteger seus direitos de forma eficaz. Importância de conhecer seus direitos. Entender como lidar com o descumprimento contratual é essencial para proteger seus interesses e garantir que você possa buscar reparações adequadas. Ter uma abordagem estruturada e informada ajuda a resolver conflitos de maneira eficiente e justa. Vamos explorar como a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, impacta os contratos e o que você precisa saber para garantir a conformidade com a legislação. A LGPD, que entrou em vigor em 2020, trouxe mudanças significativas para o tratamento de dados pessoais no Brasil. Vamos entender como ela afeta os contratos e quais medidas você deve tomar. 1. O que é a LGPD? A LGPD é uma legislação que regulamenta o tratamento de dados pessoais, garantindo a proteção e privacidade das informações dos indivíduos. Ela estabelece regras para a coleta, armazenamento, uso e compartilhamento de dados pessoais e se aplica a todas as empresas e organizações que lidam com esses dados. 2. Impacto da LGPD nos contratos. A LGPD exige que contratos que envolvem o tratamento de dados pessoais incluam cláusulas específicas para assegurar que todas as partes cumpram com a lei. Isso inclui a necessidade de acordos claros sobre como os dados serão coletados, usados e protegidos. 3. Cláusulas essenciais em contratos. Para garantir a conformidade com a LGPD, contratos devem incluir: finalidade do tratamento, especificar claramente para que os dados pessoais serão utilizados. Segurança dos dados, detalhar as medidas de segurança que serão adotadas para proteger os dados. Direitos dos titulares, garantir que os titulares dos dados possam exercer seus direitos, como acesso, correção e exclusão de informações. Transferência de dados, informar se os dados serão transferidos para terceiros e quais medidas serão tomadas para garantir que essas partes também cumpram a LGPD. Duração do tratamento, especificar o período pelo qual os dados serão armazenados e as condições para sua eliminação. 4. Importância da conformidade. Conformidade com a LGPD é crucial para evitar penalidades e garantir a confiança dos clientes. Falhas na proteção de dados podem resultar em multas significativas e danos à reputação da empresa. Além disso, contratos bem elaborados ajudam a garantir que todos os envolvidos no tratamento de dados estejam alinhados com as exigências legais. 5. Como ajustar seus contratos? Se você ainda não revisou seus contratos à luz da LGPD, é hora de fazê-lo. Considere revisar e atualizar seus contratos com a ajuda de um advogado especializado em proteção de dados para garantir que todos os requisitos da lei sejam atendidos. 6. Consultoria jurídica. Se houver dúvidas sobre como implementar a LGPD nos contratos, é recomendável buscar consultoria jurídica. Um especialista pode ajudar a ajustar seus contratos e garantir que sua empresa esteja em conformidade com todas as obrigações legais. Conclusão. Entender a interação entre contratos e a LGPD é fundamental para a proteção de dados e para a conformidade legal. Assista ao vídeo completo para mais informações sobre como adaptar seus contratos às exigências da LGPD e proteger sua empresa e os dados pessoais dos seus clientes.
Assista ao vídeo completo para entender melhor como funcionam os contratos do direito civil e como eles impactam o seu dia a dia. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre direito civil.